Quando eu digo para conhecidos que é possível não cobrar imposto de renda das pessoas, o imposto sobre nossa renda, eles sorriem para mim e dizem que sou um sonhador. Eu digo, os Estados Unidos viveram até 1912 sem que o Congresso tivesse o direito de roubar quando quisesse e quanto quisesse. E me dizem que isso foi em outra época, que agora tudo é diferente. Quando eu digo que a maioria dos serviços públicos, se não todos, pode ser substituída por serviços privados, e além disso que os serviços das prefeituras e órgãos podem ser pagos sem cobrar impostos de nós, me dizem que eu não sou mentalmente saudável. E quando eu digo que todas as escolas públicas devem ser fechadas e que a educação deve ser exclusivamente privada, as pessoas param de falar comigo, especialmente depois que eu afirmo que o alfabetismo em massa é absolutamente sem sentido e serve apenas para tornar o povo o mais ignorante possível. Agora você pensou que sou maluco, que não sou normal. Existem malucos normais, mas além de maluco sou anormal. Mas juro que sou um maluco normal, absolutamente normal. E o Trump confirmou isso hoje. No próximo ano, espera-se a maior temporada de restituição de impostos de toda a história e nós vamos devolver a restituição por meio das tarifas. Porque nós arrecadamos literalmente trilhões de dólares e vamos dar um bom dividendo ao povo, além de reduzir a dívida. Sabe, eu herdei muita dívida, mas isso é pouca coisa comparado com os números de que estamos falando. Então, vamos pagar dividendos ao povo e, além disso, vamos conseguir reduzir a dívida? Com o tempo, nos próximos 2, 3, 4 anos, esses números vão crescer. E eu acredito que, em algum momento, num futuro próximo, vocês nem vão precisar pagar imposto de renda. O presidente dos Estados Unidos disse: vai chegar o momento em que ninguém, nem ricos nem pobres, vai pagar impostos sobre o dinheiro que vocês recebem. Bem, o que eu disse um minuto atrás, sim, você ganhou 10 mil lá e não precisa devolver um centavo. Porque hoje lá você acaba pagando 3 mil dólares para Washington, mais algum dinheiro para o estado, mais aqui, mais ali, mas o maior pedaço, 3 mil dólares você paga para Washington. E vai ser assim, tudo do que você ganhar é seu. Um conceito estranho, não é? Pela primeira vez, esse imposto marxista sobre ganhos, imposto marxista mesmo, foi introduzido em 1861, mas para um propósito específico e de forma temporária. Em 1872, ele foi abolido, embora tenham tentado muito não abolir. E depois tentaram novamente, por volta de 1890, mas a Suprema Corte considerou inconstitucional cobrar das pessoas uma parte de seus ganhos. Então, os funcionários e políticos, pelas nossas costas, introduziram a 16ª emenda. E em 1913, o Congresso recebeu um novo direito de roubar a população. E quem quiser, é assim que roubam quando querem. E ficou bem, 100, 200 vezes pior do que o monarca inglês, contra quem e contra os impostos dele os colonos se revoltaram. Lembra disso, né? Ou seja, sem tributo, sem representação. Ou seja, eles diziam que não iam te dar a sua parte, a sua fatia, por assim dizer, não iam te dar aquilo que você quer roubar da gente. Se não participássemos da decisão sobre o uso do dinheiro, não entregaríamos. Era isso. E aí começaram a cobrar deles 100 vezes mais antes da Segunda Guerra Mundial, ainda antes da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os impostos para os mais ricos chegaram a 88% sobre grandes quantias e em 1963 o imposto chegou a 92%. Isso foi feito pelo querido dos democratas John Fitzgerald Kennedy, 92%. Até mesmo Lyndon Johnson entendeu que isso era demais e reduziu o imposto. Não para 5%. Não como você pensou, para 70%. Ou seja, mesmo reduzindo, grande Johnson, grande Lyndon, você cortou nosso imposto. Então, a maior parte do dinheiro ganho por aqueles que trabalharam melhor.
criou um novo remédio, ganhou, pagou muito, construiu fábricas, ganhou, pagou, organizou serviços no mundo todo, ganhou, pagou. Retiravam deles o dinheiro que poderia ser usado no desenvolvimento da produção, mas ninguém guarda dinheiro em casa. No máximo, põe no banco, que investe em produção. E, em vez disso, davam esse dinheiro para quem estudou mal, trabalhou mal, era preguiçoso ou simplesmente não queria ir a lugar nenhum nem fazer nada. Bem, porque afinal a necessidade deles é responsabilidade de quem trabalha bem. Em que eles gastam o dinheiro que roubam de nós? Nem é roubo, é assalto mesmo, né? Bilhões de dólares por ano são gastos na manutenção de prédios vazios, repartições públicas, e ninguém cuida disso. Está lá parado, não tem nada dentro, mas gastam uma fortuna com isso. Os membros do Congresso colocam em qualquer lei o que eles chamam de pork, ou seja, carne de porco. Eles destinam verbas para seus distritos para projetos completamente inacreditáveis, ou seja, são subornos. Sim, você vai assinar? Sim, vou, mas dá uns 3 ou 4 milhões para o meu lá. Tudo bem, dou sim. Não é do meu bolso, é dinheiro do povo, então dou. Ninguém controla esse dinheiro sujo, né? 1 bilhão por ano é gasto em propaganda de fertilizantes em países subdesenvolvidos. Não em fertilizantes como você poderia pensar, mas sim em propaganda de fertilizantes. Vários bilhões por ano são gastos em propaganda do homossexualismo pelo mundo e em pesquisas sobre a vida sexual de caranguejos e camarões. Eu não estou brincando. Segundo estimativas, é esse tal de Rand. O senador Paul se dedicou muito a isso. E eu fiquei completamente surpreso com o relatório dele. Ele mesmo ficou surpreso com o próprio relatório. Agências independentes estimam que os Estados Unidos da América gastam mais de 1 trilhão por ano em projetos classificados como outros nas despesas. Continua. Esse é o Rand. O senador também foi uma descoberta do senador. 60% servidor federal. Eles cobram da gente por isso, sim, em 2010. E de 50% a 60% desses ínvides, segundo o estúdio, já deveriam cobrar 15%, não 30%, facilitando nossa vida. Os outros 15% vão para serviços que geralmente podem ser trocados por opções comerciais. Bem, lá o correio cobra da gente. Em primeiro lugar, quanto custa hoje um selo? É um absurdo o preço. Além disso, todo ano eles dizem que não é suficiente, então pedem mais 10 bilhões ao Congresso e sempre recebem. Enquanto isso, um serviço postal privado custaria muito menos para nós. Já foi verificado várias vezes, mas existe uma lei que não permite a entrega de cartas por um órgão não governamental. Ponto final. Eles decidiram proteger o sindicato da escola, ou seja, muito dinheiro com um resultado terrível. Os tribunais devem se tornar privados. Eu entendo, agora isso também soa meio absurdo. Agora estou dizendo sim, então nós vamos escolher onde processar. Eles vão se tornar mais rápidos, muito mais responsáveis e vão se preocupar menos com a própria reputação. Porque nós e a outra parte, os advogados e tudo mais, vamos decidir para onde ir, vamos decidir. Essa pessoa é honesta. Honesta, digamos assim, já aconteceu muitas vezes de escreverem na internet sobre ele, dizendo que ele trapaceou e tal, ou nunca escreveram nada disso. Beleza, ele cobra, não é caro. Vamos lá. Pode ser um tribunal de uma pessoa só, bem no meio da sala, o que chamam de living room, ou pode ser uma corporação com 3.500 juízes espalhados por toda a América ou até pelo mundo inteiro. Então, o Congresso em 2024 gastou 6,8 milhões de dólares, quer dizer, bilhões. Mas lembrei que são milhões de dólares para apoiar blogueiros ucranianos. Novamente, Biden gastou 6,8 milhões de dólares em 2024 para apoio. O que vocês acham? Esses blogueiros escreviam o que o Partido Democrata queria ou realmente cobriam algo de forma honesta? Ok, 2,1 milhões de dólares para treinamento de garotas brasileiras sobre o perigo das mudanças climáticas. Olha só, tiveram que inventar isso.
ensinaram garotas brasileiras sobre o perigo das mudanças climáticas. Porque o dinheiro que recebemos é tão grande que você não vai precisar pagar imposto de renda. Você vai se livrar dele, deixar por diversão ou reduzir bem mais, mas sem pagar imposto de renda? Como muitos de vocês sabem, Trump já vem promovendo essa ideia há algum tempo, o que basicamente significa que ele pediu para sua equipe trabalhar nos detalhes da proposta. Mas Trump definitivamente quer ser o presidente que vai entrar para a história, como aquele que acabou de uma vez por todas com o imposto de renda federal, o que, na minha opinião, garantiria para sempre a ele o status de maior presidente da história americana, sem exceções. Na verdade, ele gosta de dizer que quer que o serviço de impostos seja substituído por um serviço de impostos externo, onde tarifas e impostos em outros países se tornem a principal fonte de receita federal. De onde viria o dinheiro? Para as necessidades restantes, como exército, polícia, seriam os impostos alfandegários, necessidades, para isso é necessário. Hoje em dia, ou seja, isso que eu disse, sim, digamos, o exército, a polícia, todas as outras forças de segurança representam de 15% a 18% do orçamento. Bem, atualmente isso é 1 trilhão dos 6 a 7 trilhões que gastamos no total com tudo. Sim, vamos arrecadar facilmente 1 trilhão na alfândega. Podemos arrecadar até 2, porque ainda vamos precisar de mais 1 trilhão. Daqui a 1 minuto eu vou dizer para que mais. Isso é incrível e inacreditável. Essa é uma proposta incrivelmente e absurdamente popular. Novamente, há poucas questões com as quais mais americanos concordariam do que livrar, não reduzir, não diminuir, mas realmente livrar o mundo do serviço de receita interna. Mas se deixarmos tudo isso de lado, aqui está uma verdade incômoda que a mídia tradicional tenta desesperadamente esconder de você. Eles tentam esconder o verdadeiro estado atual da Receita Federal. E o que eles não te contam é que a Receita Federal está literalmente desmoronando neste exato momento. A Receita Federal está desmoronando e se deteriorando internamente há tempos. De acordo com dados internos, o quadro de auditores fiscais foi reduzido em 34% nos últimos anos. Eles estão perdendo, pessoal. Estamos vendo uma redução tão séria no quadro que o órgão agora fiscaliza apenas 0,38% de todas as receitas tributárias. Sim, você não ouviu errado. E para quem acha que a Receita só persegue os ricos, pense de novo. O nível de auditorias em milionários caiu mais de 70%. Para dizer o mínimo, o mecanismo de aplicação da lei está quebrado. Ele simplesmente não dá conta da complexidade da economia moderna ou do enorme volume do código tributário. Mas aqui está a verdadeira crise que levou Donald Trump a decidir mudar de rumo agora, exatamente neste momento. A questão não é só que a Receita Federal está fraca, mas também que o governo está falido. Vocês ouviram o próprio Donald Trump falar sobre a bagunça que ele herdou da caneta do comandante-chefe. Entramos em um verdadeiro círculo vicioso de gastos. Nos primeiros 7 meses do ano fiscal de 2024, o governo dos Estados Unidos da América gastou 514 bilhões de dólares só em pagamentos líquidos de juros da dívida pública. Pense sobre isso. Agora gastamos mais para pagar os juros da nossa dívida do que com a defesa nacional. Nós gastamos mais 1 trilhão pagando juros da dívida, né? Ou seja, mais do que com a defesa do país. Esse é o resultado da política destrutiva tanto dos democratas quanto dos republicanos. Quando você adota um sistema tarifário, limita a capacidade do governo de gastar infinitamente. Você mede a fera pela fome, você obriga as instituições governamentais a lutar constantemente contra desperdícios, fraudes e abusos. Novamente, eles não poderão mais politizar o Código Tributário, não poderão mais prometer taxar o 1% mais rico, ou, se você for Zoran Mamdani, não poderão mais prometer taxar os bairros mais brancos. Tudo isso acaba com o plano tarifário de Trump. Agora, o governo terá que viver dentro de um sistema de receitas limitado, que não pode ser politizado usando ressentimento e inveja. Isso... Ou seja, a ideia de Marx sobre esgotar a burguesia vai fracassar. Continuação... Esgotamento da burguesia, esgotamento da burguesia, esgotamento.
Eles, nos seus congressos, não vão conseguir pegar nosso dinheiro e não vão conseguir pegar empréstimos com juros até o pagamento, porque quem vai dar para eles se não tem de onde pagar? E eles vão ter orçamento? Hoje em dia pegam quanto quiserem. Nós temos um teto, né? E decidimos que agora podemos pegar empréstimos até 40 trilhões de dólares. Por que que vocês decidiram isso? Quem deu esse direito, né? Sempre foi decidido assim. Temos a 16ª emenda da Constituição, aprovada sem o consentimento de vocês. Legal, totalmente. Então, senhores, aqui está mais uma resposta de como Trump vai melhorar nossas vidas. É isso aí, que Deus lhe dê forças para continuar. Ficar no poder até o fim do mandato. E ao dizer isso, não significa que ele deixará o cargo. Quero dizer, se Deus me livre, nas próximas eleições de 2026, a Câmara Baixa do Congresso se tornar democrata, praticamente Trump, como presidente genial, terá acabado. Eles não vão deixá-lo existir normalmente. Eles têm muitas ferramentas para isso. Então, com todas as forças, meus senhores, com todas as forças, se vocês querem que as reformas continuem, se vocês querem que o país saia desse pesadelo em que esteve por tantos anos, nós sabíamos, mas algo assim nem podíamos imaginar. Muita sujeira e podridão, um verdadeiro pesadelo. Então, se vocês quiserem, por favor, agora mesmo procurem a célula local do Partido Republicano. Como é que chama? Não é célula, é outro nome, tipo um departamento, né? Descubram onde ela fica. Quando estiverem abertos, vai e diga: pessoal, quando as eleições chegarem, quero ajudar. Vão perguntar quem você é e o que faz. Talvez nesse momento eles peçam para você fazer algo junto com eles, ou vocês simplesmente vão a um café, sentam juntos e alguém começa a conversar sobre algum assunto político. Mas você vai sentir que tem companheiros de bebida, que tem camaradas de batalha. Então é isso, vamos lá. Vamos fazer com que Trump tenha a oportunidade de terminar seu mandato com brilho e passar a Casa Branca, o Salão Oval, para a próxima pessoa que continuará seu trabalho para o nosso bem. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e contar aos amigos como nossos conteúdos são interessantes. Venham aqui para ouvir e assistir ao próximo vídeo. Até logo, legendas!